Queridos, nós queremos compartilhar uma palavra com os irmãos nesta manhã, e de algo que eu sinceramente, irmãos, eu sempre crio tenho uma relutância com algumas mensagens que vêm ao meu coração, principalmente aquilo que a gente vive, aquela situação que a gente passa, em que difícil a gente entender o porquê daquilo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Como eu falei pela manhã, esse esboço ele já estava começado há algumas semanas atrás. Eu comentei com o pastor Jaz, ele falou sobre conhecimento numa das mensagens dele, e eu falei, eu estou esboçando algo mais ou menos a esse respeito, e vai falar sobre Oséias, e é justamente esse texto que você tem na tela. Se você tem a sua Bíblia, abre e deixa aberto aí, justamente no capítulo 4, nós vamos mostrar outro capítulo também, mas vamos iniciar com o capítulo 4. A gente, às vezes a gente olha um texto, a gente lê o texto e tem uma compreensão daquele texto de uma forma, mas à medida que a gente começa a meditar nele, entender o contexto, a gente vai entender o que o texto quer dizer. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz a palavra do Senhor: o meu povo foi, ou está sendo, em outra tradução, está sendo destruído, porque lhe faltou ou falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, e algumas versões falam, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, que a tua boa mão, a tua graça, a tua unção esteja sobre nós. Fala aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir. Abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos, ajuda-nos, te pedimos e te agradecemos já em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é um texto bem, é um texto difícil, ele é difícil porque ele pode levar uma compreensão errada daquilo que o Senhor quer ensinar para nós. O meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem conhecimento de muita coisa. Eu tenho que falar um pouco mais pausado do que eu falo, porque a Sara pediu, pai, vai devagar, senão vai me quebrar aqui na tradução simultânea ali para o nosso irmão. A gente tem consciência do que a gente pode e que a gente não pode fazer, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. A gente tem consciência disso. Exemplo, a gente sabe que não pode comer muito sal, porque senão arrebenta os rins. A gente não pode comer muito açúcar, porque senão a gente pode caminhar por uma diabetes. A gente não pode comer muita fritura, muita gordura, por causa de ter problema no colesterol. Fast food vai fazendo a gente aumentar e vai complicar tudo. Eu não sei se vocês lembram, tem um filme chamado, na verdade um documentário chamado a Dieta do Palhaço. Dieta do Palhaço. Alguém viu aí? Bruna, esse pessoal de faculdade, você é médica, né, Bruna? Então já entende esse negócio. É um camarada que ele resolveu fazer uma experiência de comer McDonald's, por isso que é do palhaço, aquele palhaço do McDonald's, todo dia. O cara quase morre
quase morre, foram semanas, meses, não sei quanto tempo, mas ele quase morre. Ele quis provar isso, quase que provou com a própria vida. A gente sabe o que não deve fazer, por que a gente faz? Por que a gente come? A gente faz porque é prazeroso, porque dá prazer. A gente sabe das consequências, mas a gente acaba não indo por aquele caminho. Fala assim, a gente vai para os rodízios, eu vou passar mal. Vai para o rodízio, meu irmão. Pizza. Você sabe que você vai passar mal, mas o que você faz? Você come, experimenta tudo. Não é verdade? Isso que a gente sabe que não deve fazer, mas a gente faz. E tem aquilo que a gente sabe que deve fazer. Tem uma falando de comer, tem uma turma que foi comer pizza hoje, ele deve estar tomando os remédios aí para ajudar. Tem aquela turma que sabe o que deve fazer. Por exemplo, sabe que deve caminhar para melhorar a saúde, deve fazer exercício, praticar esporte, dormir bem, dormir mais, pelo menos 8 horas. Então são coisas básicas, mas a gente não faz. A gente prefere ter uma vida mais sedentária, porque é prazeroso você deitar no sofá. Academia não. Se bem que esse negócio de academia, isso é um problema muito sério. Vai resolver um problema de corpo, vai arrumar um outro problema. E isso é muito sério. Não coma, você come. Faça isso, você não faz. A gente sabe o que deve e o que não deve fazer, e a gente faz o contrário. Por que a gente faz isso? A gente despreza, a gente sabe que vai ter consequências, mas mesmo assim a gente faz. Esse texto, ele vai mais ou menos por esse caminho. Quando Oséias fala com o povo, a pergunta é: o povo sabia o que estava fazendo? Sabia. Mas o texto diz que meu povo está sendo corrompido, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Faltava conhecimento? É isso que a gente precisa entender. O Oséias, ele vai profetizar mais ou menos no ano 750, 730. Ele está chegando no final do período do chamado Reino do Norte, chamado Israel, quando estavam divididos em 2 reinos, lembra? Depois de Salomão o reino se dividiu, Reino do Norte, Reino do Sul, duas tribos, Judá e Simeão, que depois Judá absorve Simeão, e o Reino do Norte. Eles se separam, são 2 nações, Israel e Judá. Oséias vai profetizar mais ou menos ali no finalzinho, antes que Samaria e o reino de Israel fosse destruído pelos assírios, cuja capital era Nínive. Os ninivitas eram cruéis. Ele vai profetizar mais ou menos nesse tempo aí. O que a gente entende que desde Moisés, olha só, irmãos, presta atenção nisso, desde Moisés, porque a lei começou a ser escrita, ela começou a ser dada de forma direta, foi dada a Moisés. Vamos lembrar do livro de Deuteronômio, que vai dar toda instrução para o povo do que fazer, não fazer, todo o comportamento de culto, principalmente de adoração ao Senhor. Mais ou menos no ano 1400, ele vai até 750, 630, ou seja, cerca de 650 anos, aquele povo foi instruído. O que podia fazer, o que não podia fazer, de que forma tinha que fazer. O que não faltou nesse tempo? Foram sacerdotes, foram levitas, foram profetas para instruir o povo. E por que o povo peca? O Talmud é um conjunto de livros que se juntaram, principalmente depois que o segundo templo foi destruído, lá no tempo dos apóstolos. Eles se reuniram e catalogaram, sabe quantas leis para o povo? 613 leis. O faça e o não faça. Eu vou projetar ali para vocês o faça e o não faça. Vamos lá. Então, leis e mandamentos judaicos.
O faça e não faça. Então, preceitos positivos, 248. Faça. Você tem que fazer isso. É imperativo. Faça. Então, vai representar aí o número de ossos do corpo humano. Eu acho que não é coincidência. E também as partes do corpo, que é um pouco mais complicado. Preceitos negativos. Não faça. Observe que tem mais não faça do que faça. 365 dias, 360 preceitos, que vão ser os 365 dias do ano. O que não falta é orientação. O que não falta é não faça isso ou faça aquilo. Por que a gente faz diferente? O que fica muito claro, muito evidente, é o que não faltou para aquele povo foi estatuto, lei, mandamento, comportamento, porque ele não via só de uma lei escrita, ele via de uma lei, de uma tradição oral, que ia passando de pai para filhos, e ele sabia o comportamento que eles tinham que ter. Não era só o que estava escrito, era a tradição que o povo tinha, e Deus colocou o povo de Deus de uma forma muito especial, que é diferente de todos os outros. A cultura que eles guardam, que eles têm dentro deles, só Deus para guardar, porque o que fizeram com esse povo para que eles perdessem a identidade deles, eles não perderam, porque o Senhor falou no tempo de Moisés, eu vou gravar isso no coração do povo, então eles não perderam isso. Então a cultura, a tradição deles, elas foram mantidas até hoje. Por que faz diferente então? Existe uma resposta: por desobediência e rebeldia. É desobediência e rebeldia. Voltando para o texto, Oséias 4:6, vamos analisar com calma. É falta de conhecimento? É falta de instrução? O meu povo está sendo destruído, ou foi destruído. Oséias não viu isso. Isso aí é algo profético que ainda ia acontecer com a chegada dos assírios, que destrói, massacram a cidade. Por isso que aquele ódio que o próprio judeu passou a ter dos ninivitas, por isso que Jonas não quis ir para Nínive, porque os ninivitas massacraram Samaria. Então essa é uma palavra profética: o meu povo está sendo destruído ou foi destruído. Ele já está vendo o que ia acontecer com Samaria. Nunca faltou profeta para falar com o povo, irmãos. Nunca faltou profeta, como não falta profeta até hoje. Por que ele está falando isso? Porque tu, povo e sacerdote, rejeitou o conhecimento. Não é que não tem o conhecimento, ele rejeitou o conhecimento. Eu não quero conhecer, não, eu sei como é que faz, eu faço, ainda que fizessem. O problema é que quando você rejeita a verdade, o conhecimento de Deus, a consequência vem. Também eu te rejeitarei. E tem gente que acha que Deus não vai rejeitar. Irmãos, Deus vai te rejeitar. É só você estar fora do propósito, é só você fazendo coisa diferente. Não embarca nessa que uma vez salvo, salvo para frente, porque salvo para sempre, porque isso não é bem por aí. Eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Esqueceu? Não. Esse esquecer é você rejeitou aquilo que Deus tem trazido de instrução. Também me esquecerei dos teus filhos. Conhecimento não faltou. O que não faltou foi conhecimento. O que eles fizeram foram rejeitar o conhecimento. E como a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia? A gente sabe o que Deus quer, a gente sabe o que Deus mandou, a gente sabe o que Deus espera de nós, e a gente faz diferente e continua como se nada tivesse acontecido. O tema dessa mensagem
é esse. Conhecimento não é obediência. Não é porque você conhece que você é obediente. No livro dos teólogos contemporâneos, eu tenho um livro grosso que fala sobre muito deles, tem vários nomes. E um deles, eles colocam Karl Marx como teólogo, acredite, porque o cara fez um discurso sobre Deus, teólogo. E desde quando que Karl Marx é crente? Um ateu, confesso, teólogo. E tantos outros, e a gente conhece algumas aí personalidades que conhecem a Bíblia talvez mais que você, mas nunca foi crente, nunca aceitou Jesus como Salvador da vida dele, e conhece a Bíblia. Não adianta conhecer, se não tiver obediência à palavra. Por isso que o tema da mensagem é esse. Oséias vai dizer: o povo semeou maldade e malícia, e vai colher o quê? Vai colher destruição. O povo vai ser destruído, porque o que ele tem plantado? E há consequências para a maldade e por aquilo que a gente faz que desagrada ao Senhor, sempre. E há consequências que não tem volta. Você faz, não tem como recuperar mais. Tomou a decisão errada, fez a coisa errada, não tem volta. Não tem volta. Os ninivitas, quando entram, os assírios, quando entram em Israel, o reino do norte, eles destroem tudo, eles massacram a cidade. Sabe quando que Samaria voltou a se reerguer? Nunca mais. Não teve mais a pujança de uma capital, de um centro importante, não teve mais. Inclusive foram rejeitadas pelos próprios irmãos judeus do sul, já não queriam nem falar, se tocasse no samaritano já era considerado pecado. Olha o nível que esse povo chegou, porque eles resolveram ir para um lado, o lado da rebeldia, o lado da desobediência. Capítulo 13, versículo 16. Capítulo 13, versículo 16 de Oséias: Samaria levará sobre si a sua culpa. A gente carrega a culpa das nossas decisões, e tem consequências. Olha só as consequências. No capítulo 4, versículo 6: também eu te rejeitarei. Não pense que o Senhor nos rejeita, que Ele rejeita, mesmo amando. Ah, mas o Senhor deixou de me amar? O Senhor nunca vai deixar de nos amar. Põe isso na sua cabeça. O Senhor nunca vai deixar de nos amar, mesmo que tenha que nos lançar no inferno. Pastor, como é que Ele pode me amar e lançar no inferno? Amando. Mas Ele cumpre a palavra dEle. Diferente de nós, a gente ama, a gente quebra algumas coisas porque a gente ama, porque é um parente, porque é um filho, a gente quebra. Deus não quebra. Eu te amo, filho, mas desse jeito tu vai para o inferno. Mesmo te amando, você vai para o inferno. E é assim que Deus faz. Versículo 7: mudaria sua honra em vergonha. Quando nós quebramos princípios, e de forma tão absurda, aquilo que era honra, ela vira vergonha. Esse é um povo envergonhado. Não é um povo qualquer, é o povo de Deus. Não é um povo qualquer, é o povo de Deus que está sendo envergonhado, porque foi rebelde. E o versículo 10 diz: comerão, mas não se fartarão. Nunca estão satisfeitos com nada, nunca estão satisfeitos. O alimento nada alegra, não há o chamado esqueci o nome agora, nunca está satisfeito. A pessoa que está nunca satisfeito, contentamento, essa é a palavra. Pode ser satisfeito, mas o contentamento, nunca há contentamento. Crente que nunca está contente, nunca está satisfeito.
come, mas não se farta, porque tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. O Osés é um profeta do norte, tá? Contemporâneo de Amós. Ele está encontrando um povo que está em alta infidelidade, ele está encontrando sacerdotes em alta infidelidade, ele está encontrando profetas corruptos, que não é nada novo em Israel, aqueles que se corrompem de acordo com as circunstâncias. E onde estava sendo atingido essa questão no povo? Vamos lá. O que estava corrompido e adulterado naquela sociedade, naquele sacerdócio, entre os levitas, entre os profetas, entre o povo? Número 1, o culto. O culto estava corrompido. Um culto que tinha Deus, tinha o Jeová, mas tinha outros deuses pagãos, porque eles absorveram aquela cultura da terra e não se afastaram dela. Aí a gente entende por que tem coisa que a gente tem que cortar na raiz da nossa vida, porque senão ela vai trazer problema. O Senhor, quando o povo invadia algumas nações, ele falava: mata todos, mata homem, mata mulher, mata os bois, mata as crianças. Pastor, como é que pode? Deus mandava fazer isso, porque ele queria cortar o mal na raiz, ele não queria deixar nenhuma raiz ali que pudesse contaminar o povo dele que ia tomar posse da terra. Mas eles misturaram, adoraram deuses, deram as costas para o Senhor, não deixando de fazer um culto como se fosse um culto ecumênico. Vamos misturar as coisas aqui. Hoje está meio moda esse negócio aí. Vamos botar todas as religiões. Não tem nada a ver, gente. Deus é amor, Deus é todas as religiões. Isso é um engano. Isso é um engano. Segundo, o que estava corrompido? O sacerdócio, não precisa nem falar. A justiça estava corrompida. A moral do povo estava corrompida. Um povo sem moral, como esta sociedade que nós vivemos, um povo sem moral. E o terceiro, a política. Para eles vale a política, porque política e a religião, naquele estado e até hoje os estados deles, eles se misturam. Não é o nosso caso. A gente não está envolvido com a política, a igreja não está envolvida com a política, ainda que muitos crentes se envolvam com a política, e muitos deles dão um péssimo testemunho. A gente não precisa da política. A gente não fica aquém da política, porque nós fazemos parte da sociedade, mas a política não faz parte, mas naquela época fazia, e tudo que o sacerdote e o rei e o povo fazia, influenciava na política. Provérbios capítulo 22, versículo 28. Provavelmente Salomão escreveu esse provérbio, provavelmente ele, porque ele não escreveu todos os provérbios, mas isso aí certamente foi ele. E ele vai escrever lá no capítulo 22, versículo 28, não removas os marcos antigos, ou os limites antigos que fizeram os seus pais. O problema do povo de Israel é que o Senhor estabeleceu um limite, e eles foram ultrapassando os limites, e as consequências vieram. Não é antes, não é depois, mas você não pode passar para lá, porque se você passa para o outro lado, você começa a colocar coisa que Deus não mandou colocar, e eles começaram a inventar um monte de coisa, e as consequências vieram. Não removam os marcos antigos que estabeleceram os teus pais. A gente vai falar um pouquinho disso aí, prepare os seus ouvidos. Vou falar apenas dos três aspectos que mexeram com a sociedade, com aquele tempo do Reino do Norte.
Número 1, no culto. Pouco a pouco nós vamos removendo os limites na nossa forma de cultuar. Pouco a pouco nós vamos mexendo, ou tem uns que mexem muito na forma de cultuar. Eu tenho certeza que você já recebeu também, no seu YouTube, no seu celular, alguns cultos que você não sabe se é um culto evangélico, você não sabe se é um centro espírita, e você não sabe se é um circo, ou um teatro. Você não sabe. Aí você fala, você não sabe se você ri ou se você chora. Você não sabe. Gente, eu dei um exemplo aqui de um vídeo bem recente. O pastor querendo fazer graça, ele falou que ele ia subir numa carruagem de fogo. Aí tem uma guindaste, uma cadeirinha, e quando ele começa a subir, o troço arrebenta. Certamente ele se arrebentou, não era muito alto, mas se arrebentou. Eu acho que Deus estava querendo falar com ele, rapaz, deixa de palhaçada. Púlpito não é lugar de fazer graça. Púlpito não é lugar para fazer piadinha. Não é para ficar inventando. O outro é o anjo que veio do fundo da igreja, uma igreja grande, veio e daqui a pouco o troço prendeu e foi um transtorno. Por que as pessoas ficam inventando isso nos cultos? Teve uma vez que eu recebi também que a entrada de uma igreja, uma grande igreja, gente cuspindo fogo, perna de pau, e era um culto normal, e as pessoas iam passando, aí o cara que está passando na rua fala o seguinte, isso é uma igreja? Ou eu estou entrando num circo? Ou está num circo aqui, eu não sabia? Eu estou falando de fato, irmãos, é público, não é segredo. Segredo é que você fala, olha, você soube, é público, está filmado esse negócio aí, está nas redes aí. Então, se está na rede, meu irmão, você tem dois caminhos para que você posta, ou vão falar mal, ou vão falar bem de você. Nesse caso a gente vai falar mal, porque púlpito não é para fazer graça. Pastor não está aqui para, ele quer aparecer mais do que a palavra, quer chamar mais atenção por aquilo que ele está fazendo, por aquilo que ele está pregando. É o tempo que a gente está vivendo. A gente vai mexendo nos marcos. Não, a gente vive numa modernidade e a gente tem que aproveitar a modernidade. Aproveitar a modernidade é usar um telão, é projetar, é fazer com que você interaja com o que está sendo falado, o que está sendo escrito, que chama a tua atenção, entre outras coisas, microfone, né? Microfone sem fio. Antes a gente tinha que arrastar aquele microfone para lá, aquele monte de fio, puxa para cá, ficava meio limitado. Por que a gente passa dos limites? Aí as igrejas, cada uma quer ser mais criativa do que a outra, inventando o que não presta, modismos. E tem gente que olha e fala o seguinte, rapaz, você viu aquela igreja fez? Vou fazer também. Acaba com a igreja. Acaba com a igreja, acaba com a igreja. O que vai acontecendo nesse processo, sabe qual é, meu irmão? A gente vai perdendo a identidade daquilo que nós somos. A gente perde a identidade. A gente já não sabe mais o que a gente é, porque a pessoa está lá fora, ela está acostumada com um tipo de vida. O que ela faz quando ela entra na igreja? Ela não quer ver na igreja aquilo que ela vê lá fora. Ela quer ver algo diferente. Ela quer ter uma vida diferente. Ela está incomodada com a vida que ela está lá fora. Agora em março, acho que é março agora, 40 anos que eu estou fazendo na presença do Senhor, 40 anos. Eu lembro que os meus pais já estavam na igreja, eu passava de moto numa CB 400, não era qualquer um que tinha CB 400 naquela época, isso foi em 85, muitos aqui não eram nascidos evidentemente. Eu passava na igreja e fazia,
meus pais estão ali é o caminho, ali é verdade, eu sei que é ali. Meu irmão, mas meu pensamento estava em outras coisas. Eu estava abrindo mão do conhecimento porque eu queria outras coisas. Aí quando o Senhor deu aquela amassada, que a gente sabe quando o Senhor amassa e leva e arrasta, e eu estava lá no meio dele, irmãos, 40 anos atrás, eu era um pouco diferente, eu era garotão, tinha carro, tinha moto, era garotão. Mas depois que eu fui para a igreja, eu estava lá no meio deles, sabe como eu me sentia? Um peixinho fora d'água. Eu falei, rapaz, esse pessoal aqui bate palma, e louva, para quem não está acostumado, é constrangedor. Eu ficava constrangido, mas eu falava assim, mas é aqui que eu vou ficar, é aqui que Deus está. Irmão, não passou muito tempo, eu já estava lá levantando as minhas mãos, pulando, cantando, batizado, e eu percebi o seguinte: a igreja estava me dando aquilo que o mundo não dava. Eu não queria encontrar na igreja aquilo que tinha lá fora. Parece que a gente quer romper os limites para achar que o povo vai sair lá de fora, vai vir aqui para dentro, para que ele se sinta bem. Ele não tem que se sentir bem. Você não está na igreja para se sentir bem. Você está na igreja para ser confrontado do comportamento que você precisa ter e o que você tem lá fora. As pessoas lá fora precisam olhar aqui para dentro para ver que o comportamento que nós temos é diferente daqueles que têm lá fora, que aqui é diferente. A gente quer modificar, a gente quer inventar, a gente quer criar um monte de coisas para atrair essa sociedade doente. A gente atrai uma sociedade doente pelo nosso testemunho, pelo testemunho que a igreja dá. Não é porque vai descer num cabo de aço, desfilar que nem um anjo para o meio da igreja, dar pirueta, pular, se jogar, fazer acontecer. Se a palavra não te impactar, meu irmão, ninguém mais impacta. Se o Espírito do Senhor não te convencer, ninguém mais te convence. Ninguém mais te convence. A gente pouco a pouco vai removendo limites no sacerdócio. É a parte sensível da coisa. É a parte sensível. Pastores que se corromperam e corrompem a igreja. Corrompem a palavra. Quando você corrompe a palavra, você corrompe a igreja. Inventam o que a Bíblia não diz. Falam aquilo que a Bíblia não fala. Porque não conhece. Porque não estudou a Bíblia da forma devida. E porque não tem uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Aí quer inventar procedimentos na igreja. Se corrompe e corrompe o povo incauto. O que é um povo incauto? O que não tem conhecimento. Por isso, meu irmão, leia a sua Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, leia a sua Bíblia. Estude a palavra. Nós temos o Sião aqui. Em fevereiro, dia 18 de fevereiro, nós estamos voltando. Faça cursos. Aprenda. Para que ninguém te manipule. Para que ninguém te manipule. O que não falta é gente manipulando o povo aí, que tem outros interesses. Mas quando você busca a presença de Deus, e você conhece a palavra, ninguém te manipula. Ninguém te manipula. Quantos já não pregam mais a verdade? Ou pregam meias verdades? Pregam meias verdades por dois aspectos: ou por conveniência, ou por laços familiares, ou por amizade. Não posso mais pregar sobre isso. Por quê? Não, porque na minha família. E não prega por quê? Não, porque eu tenho um amigo. Sabe que... E a gente lembrava de uma história que um pastor amigo, há bons anos atrás, faz muito tempo,
A gente estava, eu não lembro onde estava, e ele falou, eu não prestei atenção, eu não estava na conversa, falou com a minha esposa assim, eu estou aqui angustiado, porque amanhã eu vou ter que fazer um casamento. Mas por quê, pastor? Não é de um pastor. Sim, mas qual é o problema? É porque ele largou a mulher e vai casar de novo. E aí? E eu fiz o primeiro casamento dele e vai fazer o segundo. Irmão, a nossa palavra tem que ser uma só. Amigo, esse pastor é um pastor amigo, era um grande amigo, mas se corrompeu. Por causa de quê? Por causa se eu sei que está errado, eu vou fazer porque é amigo, porque é parente? Irmãos, eu estou corrompendo o meu ministério. Eu sei que isso não é agradável de ouvir. Isso não é agradável de ouvir. Mas não é para você que é pastor, sacerdote, é para você que é líder. Para você que quer ser pastor. Não corrompa o seu ministério por causa de amizades. O Senhor é muito mais valioso do que qualquer amizade parente que você tenha. Eles vão passar. E o seu ministério vai ficar marcado. Ouvi de um pastor esses dias, pastor muito conhecido, falando sobre o ministério pastoral feminino. Isto é uma exceção, não é uma regra. Nós não podemos fazer da exceção regra, porque isso não diz a palavra e tal. Isso alguns anos atrás. Há pouco tempo, eu não sei, mas deve ser há pouco tempo, falou, nosso ministério está consagrando 120 mulheres ao pastorado. Se pensa de um jeito, se acredita naquilo, por que mudou? Por que mudou? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Eu não quero entrar nesse mérito de se deve, se não deve, se pode, se não pode, mas eu estou falando sobre comportamentos que você fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. É sim, é não, é não. O que passar disso, você sabe de onde vem. Número 3. A gente pouco a pouco vai extrapolando os limites na justiça. Não praticar justiça é pecado. Não praticar justiça é pecado. Pense se você está sendo injusto com alguém, nos relacionamentos, nos negócios, porque quando fala em negócio, falou em dinheiro, meu irmão, é um problema. Falou em dinheiro, é um problema. E há muita gente praticando injustiça na igreja, marido com esposa, esposa com marido, um que repudia, a mulher que é repudiada, o homem que é repudiado, e continua como se nada tivesse acontecido. A gente prega, fala e faz diferente. Sabe o que é o pior? É quando principalmente o camarada ele repudia a mulher, e a gente teve um testemunho muito recente, repudia a mulher, traz um transtorno para a família, para os filhos, para os pais, tristeza, repudia de uma forma veemente, largando a mulher, falando, estou te deixando, por quê? Qual motivo? Não, e daqui a 3 meses eu estou casando. Problema dele, cada um assume a sua responsabilidade, suas consequências. O pior é que esse mesmo camarada sabe pregar nos púlpitos. A igreja aqui, hoje está no Rio, hoje está em outro estado, está em outra cidade. Aí está brincando de ser Deus, está brincando de ser pastor, está brincando de pregador, achando que pode falar uma coisa e fazer outra diferente, como se nada fosse acontecer. O povo de Israel não pagou um preço à toa.
é porque falava uma coisa e fazia outra, tinha uma verdade e fazia algo diferente, rompeu o limite, e a gente acha que vai romper limites e não vai acontecer nada, a gente vai removendo o que não é para ser removido, principalmente por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Justiça não é só isso, justiça é da forma que nós nos postamos, nos apresentamos, daquilo que vestimos, daquilo que nós falamos, das atitudes que nós tomamos, tem que haver justiça, porque o mundo olha em nós, justiça. Vergonhoso é alguém chegar para nós, você fala ou faz alguma coisa e alguém fala assim, mas você não é crente? Que vergonha, irmão, mas você não é crente? A gente quer fazer diferença rompendo limites. Eu falei aqui de se cuidar, olha só, falei aqui de se cuidar, que a gente sabe que tem que ir, aí tem gente que vai para a academia, não, eu preciso melhorar meu corpo, aí chega na academia com aquela roupinha, principalmente as mulheres, homem também, mas principalmente as mulheres, eu estou aqui porque eu preciso cuidar do meu corpo, parabéns, e de que forma você está se apresentando? Indo e voltando para a academia com aquela roupinha, o que você tem visto lá? Homens, o que você está vendo lá na academia? A gente tem visto, e até de pessoas famosas, gente que estava na academia, quando o cara viu, a pessoa ficou com o cara da academia, com o personal trainer, e não era uma pessoa qualquer. A gente conhece um testemunho triste, irmãos, triste, de pessoas que rompem os limites, e veja bem, olhe como está a sua comunhão com Deus, porque nós somos provados nos momentos em que Deus vai ver em nós algo que a gente não sabe. A gente morava nos Estados Unidos, e tinha um casal, um rapaz muito crente, pregava a palavra, era um diácono, e depois ele foi a pastor, e uma esposa bonita, 2 crianças, uma delas inclusive foi aluna da minha esposa, que ela dava aula de português para as crianças, lá para os filhos de brasileiros que estavam lá, mas precisavam aprender o melhor português, ela deu aula para eles. Essa menina e essa mãe tinha um problema sério na coluna, seríssimo, essa mãe, e que o pai se desdobrava, a gente via que ele se desdobrava para ajudar e fazer acontecer, ele era o pai e mãe, por causa das crises que ela tinha na coluna. Antes da gente voltar para o Brasil, eles já tinham saído, e anos se passaram, a gente ficou sabendo que eles tinham se separado. Motivo, ela ia para a academia para cuidar da sua coluna, e começou a melhorar, e daqui a pouco ela se envolve com quem? Com personal training. Ela larga a família, ela largou a família, para piorar a situação, ela começou a se envolver com fisiculturismo, e começou a fazer concurso postando as suas fotos de biquíni, essa coisa toda, ou seja, o abismo que foi chamando outro abismo. O que passa na nossa cabeça, irmãos, quando a gente sabe que caminho deve ir e vai para o lado errado, como se nada fosse acontecer lá na frente? A gente acha que não vai acontecer, e continua a vida como se não houvesse o amanhã. Eu postei aquela figura ali que diz o seguinte: de tanto poupar a educação, ficaremos ricos em ignorância. A gente não educa, a gente não ensina, a gente vai ficando ignorante, ou fica ignorante porque quer. Há um ditado que diz que a ignorância é uma bênção, já ouvimos isso, né? Ledo engano, irmãos,
Botei ali, a ignorância não é uma bênção, ela é uma fuga para quem não quer conhecer a verdade. Quando eu passava de moto na porta da igreja, eu sabia que a verdade estava ali, eu falei assim, não, eu quero fugir dela. Por quê? Vou mudar a minha área de conforto, eu vou deixar de fazer o que eu faço, o que eu gosto, porque se eu for para lá, eu sei que eu vou ter que mudar. Eu não queria. E às vezes a gente quer ser ignorante nesse sentido, porque a gente não quer compromisso com Deus. A gente quer passar como eu passava assim na porta da igreja. Meus pais estão ali, irmãos, às vezes, que eles tinham as igrejas deles. Meu tio Célio com a minha tia estavam lá, no início de caminhada. Estavam lá, hoje pastor. Estavam lá, e eles estão lá. Aí depois a cabeça já estava lá na frente. Ignorância traz dor e sofrimento, e trouxe para mim. A gente acha que eu não quero saber desse povo crente, eu não quero saber do conhecimento, eu não quero saber da verdade. É o que o mundo faz. Vai trazer consequência, e não vai ser boa. Conhecer a verdade é buscar libertação. Quer ser livre da dor, do sofrimento? Conheça a verdade. E quem é a verdade? É o Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não adianta outros caminhos. Se Ele falou que Ele é a verdade, eu quero a verdade, porque essa verdade vai me libertar da ignorância. Oséias também traz boas notícias. Capítulo 14, indo para o final, vai trazer esperança as palavras de Oséias, porque o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. A palavra do Senhor diz isso. Ele não tem prazer, mas Ele quer que o povo se converta, reconheça os seus pecados. Olha o que o capítulo 14 vai dizer para nós: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Você tem um Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Você tem com vocês palavras de arrependimento. O arrependimento, ele está pronto, ele é conhecimento. O que eu faço para mudar minha vida? Se arrependa. O que eu faço para caminhar no caminho certo? Se arrependa e tome a atitude correta. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Tem muita gente que está muitos anos na igreja, mas ainda não se converteu. Conversão é mudança de atitude. Conversão é mudança de atitude. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu pensava, não penso mais. Aquilo que eu desejava, não desejo mais. O meu pensamento mudou, porque o Senhor mudou o meu pensamento, porque a palavra me ensinou que eu preciso ter uma diretriz, estatutos, comportamentos diferentes. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. O bom não está na nossa vontade, o bom está na vontade dele. Não é o bom para você, é o bom dele. Porque o bom para você, para mim, é ficar em casa, é ir para ir em alguns lugares, alguns shows, alguns eventos que desagradam a Deus. Isso é o bom para mim. Mas o bom de Deus é ter uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de fidelidade com o Senhor. Aceita o que é bom, em vez de novilhos. Novilho fala de sacrifício. A gente sacrifica na igreja. Quantas pessoas fazem isso?
trabalham, participam do culto, não falta culto, não falta oração. Ele não quer novilhos de sacrifício de novilho, ele quer sacrifício dos nossos lábios sinceros, de homens e mulheres que andam com Deus, pela comunhão, pela intimidade com Ele, não apenas porque a gente tem uma vida social na igreja. Ele vai falar da Síria, que já nos salvará, e no versículo 4, curarei a sua infidelidade. O Senhor só cura quem reconhece que está doente. O camarada que faz o que faz com a família, que deixa os filhos mal, rebeldia, não querendo ir para a igreja, uma esposa lá atrás, aos prantos, porque não vê motivo de uma separação, e o camarada sobe no púlpito, ele não quer ser curado, porque crente quando peca, quando erra, a primeira coisa que, o sentimento que vem no coração, sabe qual é? Vergonha. Se a gente não tiver vergonha dos nossos pecados, a gente está mal. Se a gente não tiver vergonha das coisas erradas que a gente faz, que desagradam ao Senhor, a gente está mal. Significa que o Espírito Santo não te incomoda mais. Se não te incomoda mais, ele já foi embora e você não sabe. É por isso que, voltando aqui para os sacerdotes, muitos pastores vão trocando de esposa, largando a esposa, ficando com a secretária e continuando no púlpito, porque não incomoda mais. Não incomoda mais. Curarei a sua infidelidade. Nós pecamos, nós erramos. O que a gente conhece da palavra? Que Ele perdoa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O problema é deixar. Muitos não querem deixar. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Oséias vai escrever: serei para Israel como orvalho. Ele vai restaurar Israel, aquele povo do norte que agora vai ter que se juntar com o reino do sul, já em um outro tempo. Versículo 9: quem é sábio? Quem é sábio? Ele não falou quem é inteligente, ele falou quem é sábio. Quem é sábio e prudente. Sabedoria e prudência. Rapaz, não vai por aí. Não vou por aí. Rapaz, não faça isso. Não vou por aí. Eu vou, mas é melhor não. Melhor não fazer. Eu vou tomar essa decisão. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Quem é sábio e prudente, que entenda essas coisas. Quem é sábio e prudente, que entenda essas coisas, é o Senhor que está falando. Quem é sábio e prudente, que entenda estas coisas. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas, esse mais, meu irmão, se não houvesse o mais, a gente estava bem. Mas tem o mais. Mas os transgressores, neles cairão. A gente acha que a crente está dentro da igreja, vai fazer coisas abomináveis e acha que não vai cair? Eu conheço. O que adianta conhecer? Eu tenho curso, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo. Para Deus não quer dizer nada, se você não obedecer. A minha igreja é muito boa, o pastor é excelente, poxa, eu trabalho, eu faço e aconteço. Para Deus não vale nada, se você não obedecer o Senhor. O que conta não é o que você faz na igreja, o que conta não é o que você sabe, o que conta é o que você vive da palavra com o Senhor. Para Ele que isso é relevante. E para terminar, você já pode ficar de pé.
Conhecimento não é obediência. Conhecimento não é obediência. Não adianta só conhecer. Tem que obedecer. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não basta conhecer. Tem que obedecer. Não basta ter a verdade. Tem que viver a verdade em fidelidade. Pastor, primeiro domingo de novo horário e vem essa palavra. Irmão, eu só lamento, porque há uma luta para falar e pregar algumas coisas. O grande problema das igrejas hoje é porque está havendo covardia nos seus pastores, nos seus líderes, de falar aquilo que o povo precisa ouvir. Covardia, porque estão comprometidos com algumas coisas. Eu não vou deixar nada na minha conta, meu irmão. Eu sei que pode desagradar aqui e ali. Eu não vou deixar nada na minha conta. É isso que Deus quer que fale? A gente fala. Graças a Deus não estou falando de mim. Graças a Deus não estou falando da doutrina de Pedro Júnior. É a palavra. Ou você aceita ou você não aceita. Ou você muda ou você não muda. Ou você entrega a sua vida integralmente para o Senhor, ou não entrega. A decisão é sua. A gente falou muito para a igreja, mas para você que ainda não teve uma experiência com o Senhor, não entregou a sua vida para Ele, não pense que você está de fora das consequências. Fugir da verdade? Ah, não, porque eu tenho outros conceitos, eu tenho uma outra fé. A Bíblia diz que só existe um caminho. A Bíblia diz que só existe um caminho, e o caminho é Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Não adianta querer outro caminho, porque não vai ter. Você não tem obrigação de aceitar Jesus, nenhuma, mas eu tenho obrigação de falar que sem Jesus você não vai para o céu. Eu tenho obrigação de falar isso. A gente vai estar cantando um hino, mas eu queria que você que vinha nesta manhã aqui, talvez esperando ouvir uma outra palavra, mas que ainda não teve um encontro real com o Senhor, talvez esteja fugindo como eu fugia, passava de moto ali com a minha CB400, saudosa CB400, não tenho tanta saudade não, porque hoje eu tenho uma 750, então ela já foi. Eu fugia da verdade, porque me era conveniente. Eu não quero. Sabia que a verdade estava lá, mas eu queria que as minhas conveniências, os meus prazeres, e a gente faz isso. A gente se deixa com que a nossa vaidade, o nosso orgulho fale mais alto do que a verdade do Senhor em nós. Há um preço a pagar. Não pague o preço. Esta manhã é uma manhã que o Senhor quer uma mudança no teu coração, na tua vida, dar um rumo novo, e você vai ter a oportunidade de mudar de vida. Há alguém aqui nesta manhã que entrou, veio por algum motivo, alguma razão, mas veio. Você não veio aqui à toa, ninguém obrigou você. Falou, se você não for, quem fez isso? Você veio porque eu quis, porque você quis. Sentiu bem? Não, sem problema. Não desperdice a palavra de Deus. Não desperdice aquilo que Deus tem para você.
Se tem alguém aqui nesta manhã que quer aceitar Jesus, quer caminhar com o Senhor em fidelidade, levanta assim a mão, ó. Só levanta a mão, fala assim: eu quero andar em fidelidade com o Senhor, eu quero conhecer esse Jesus, eu não quero andar na ignorância, eu não quero fugir da verdade. Ignorância não é uma bênção, ignorância é um engodo que está levando muita gente para o inferno. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus. Não há outro como Jesus, que depois de morto voltou. Eu não conheço. Ele voltou. Ele falou assim: eu estou vivo, estou aqui, vou para o céu, mas Ele está indo no meio de nós. Enquanto louvamos, você tem a oportunidade de levantar sua mão. Se quiser vir à frente, nós vamos orar por você. Não é fácil, irmão, não é fácil. Tomar essa decisão não é fácil. Como eu recalcitrei, como eu lutei. Talvez um pouco mais velho que ele, acho que ele é um pouco mais jovem da idade que eu tinha. Como eu lutei, quantas conveniências, sorte dele pegar a vida do Senhor do que a maioria de nós fez. A gente não teria passado por tantas coisas agradáveis, que a gente poderia ter evitado. Não espere passar por momentos desagradáveis para aceitar Jesus. Não espere. A coisa está boa? Que beleza. Não espere o Senhor apertar. Não espere o Senhor te amassar para que você se renda aos pés dele. Não espere. Você não sabe o que é ser amassado pelo Senhor. Te adoramos nesta manhã, Senhor, agradecido pela tua bondade, pela tua graça. Aqui está o João Vitor, Senhor, que entendeu que precisa ter uma mudança de vida. Que tu venha guardá-lo, abençoá-lo, fortalecê-lo, que a partir de hoje ele faça parte daqueles que vão morar no céu, Senhor. Ajuda o João Vitor, Pai, renova suas forças, abençoa sua casa, sua família, em tudo, Pai. Ajuda ele a caminhar contigo. Nós oramos e abençoamos o João Vitor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vou chamar aqui o pastor Roberval para estar orando, terminando o nosso culto. Paz, Senhor, irmãos. Eu não tenho dúvida que todos foram alcançados pelo Espírito Santo nessa manhã, pela palavra, pela manifestação do Espírito. Eu creio que alguns até puderam ver anjos voando nesse lugar, mas se você não viu, busque no Senhor essa experiência, isso certamente vai te fortalecer. Creia nisso. Fechemos nossos olhos, Senhor. Senhor Deus, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja. Possamos sentir, Deus, a manifestação do teu Espírito neste lugar, em nossas vidas, em nossos lares, em nossos caminhos, locais de trabalho, Senhor. Deus, recebe esse culto, Senhor, no seu trono de glória, adoração, louvor, Senhor. Nos abençoa com a graça do Santo Espírito, as doces consolações, Senhor Deus, com o amor de Deus. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir em paz e segurança para os nossos lares. Nos leva, Senhor, e nos guarda durante toda a semana. Nós te oramos, já profetizamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?